Fala pessoal, beleza com vocês? Hoje estamos aqui com mais vídeos neste canal e hoje eu vou estar reagindo 2 vídeos do nosso querido amigo canal GD. Eu vou deixar o canal dele na descrição, tá? E eu sei que vocês vão falar, Gabriel, por que você não pediu autorização pra ele? Bom, porque ele é um youtuber famoso, né? Não é tão famoso assim, porque ele tem 1 milhão de inscritos. Mas eu vou deixar o canal dele na descrição, tá? Então a gente vai estar reagindo à terrível verdade por trás da Peppa Pig. Eu não me lembro de ter reagido isso individualmente, mas acho que eu vou ter algumas coisas que eu já reagi aqui nesse vídeo. Mas então, vamos lá. Talvez eu esteja velho demais ou ficando chato demais, provavelmente as duas coisas, mas existem algumas coisas em Peppa Pig que pra mim não fazem a menor lógica. Não, então nenhum dos dois que você tava falando, ô GD. Praticamente eu também fico pensando assim. Qual que é a lógica da Peppa Pig ter uns animais... Vai ter, tipo, tem animais antropomórficos que se... que se reage como nós, seres humanos, e outros animais que são animais. Animais selvagens, sabe? Pra mim isso não faz o menor sentido. Era mais fácil ser seres humanos e os animais selvagens serem animais selvagens. Entendeu o que eu quis dizer? Provavelmente não. Começando com o formato do rosto da família Ok. Pô, realmente. E outra. Eu não sei porquê, mas eles sempre. Os personagens do Peppa Pig sempre ficam desse jeito. Tipo, por que que eles não fazem que nem um outro desenho que é os mesmos criadores da Peppa Pig? Que sério, eu adoro esse desenho. Que é o mundo de Ben e Holly. Bom, se você não sabe quem é este desenho, né? É praticamente um desenho, né? Ah, Havana, me diga. Onde é, onde é protagonizado de um duende e uma fada, que é Ben e Rory. É esse aqui, ó. Não é Ben, não é. É, é esse desenho aqui, ó. Sério, quando eu era mais novo, eu adorava assistir esse desenho, adorava. É como diz, é protagonizado por uma fada e um duende, né? E tem, eles resolvem vários tipos de problema, tal, tal, tal. Que pena que eu acho que eles nem continuaram com o desenho. Mas, tipo, olha só os designs dele. Tipo, deles, não é, tipo, não é falando que é porque eles são uma fada, duende, essas coisas assim. É tipo, é a mesma coisa com esses sprites. Por que que eles não utilizaram esses personalidade do mundo de Ben Holly, que é o que eles criaram o desenho. Por que que eles usaram a mesma coisa que Peppa Pig? Porque, Começando com o formato do rosto da família Pig, que mais sim, parece com o formato de um secador de cabelo do que de um porco. pior que é verdade. Os olhos também não fazem nenhum sentido, já que os personagens sempre aparecem de lado em todos os momentos desse programa, nos levando a entender que ou ela só possui olhos numa parte da cara, ou então possui quatro, dois de cada lado, e É, nos levando a entender que ou ela só possui olhos numa parte da cara, ou então possui quatro, não, dois. mas tipo, na verdade tem um episódio da Peppa Pig que explica um pouquinho sobre essa física. Tipo, não que os personagens falam sobre disso. Eu não sei qual o nome do episódio, que temporada, que número de temporada, de episódio que ele é, qual número. Mas é praticamente o episódio onde a Peppa tá, ela vai fazer uma aula de balé. Aí eu sei que até a metade do episódio, o Papai Pig, ele ensina um movimento para a sua filha Peppa Pig. Que é a Peppa, no caso. Aí ele começa a girar, se não me engano, o Padedê, se eu não me engano.
Aí ela começa a girar e na verdade, tipo, eles ficam. Como posso explicar? Eles ficam mais ou menos desse jeito quando eles vão virar. Viraram pra cá. Só que na verdade é invertido. Viraram assim, só que pra direita. Vocês vão estar invertido. Mas acho que ele vai mostrar aqui, tá? De cada lado, e tem esse caso também, que sempre quando aparece, eu fico igual aquele meme lá da mão na testa. Não tem lógica nenhuma alguns animais agirem como humanos e outros como bichos. Nesse Que nem eu falei desenho no tem até começo do vídeo. zoológico e animais com animais de estimação. Coerência pra quê, né? E o pior é que eu acho que isso é coisa de idade mesmo, porque eu não suporto de jeito nenhum a Peppa. Nossa, é verdade, mano. Rapaz, gente do céu, pra mim o pior personagem da Peppa Pig é a própria Peppa, mano. E coitado do Papai Pig, mano. É o personagem que mais sofre. O personagem que mais sofre da Peppa Pig. Essa menina é praticamente o cão pintado de cor de rosa. Sim, E eu nem concordo. digo isso porque ela é bem irritante, com aquele... Eu não acho irritante, mas assim. Como posso. A característica da Peppa, ela é chata. Chata. Ela E olha que eu acho que ela tem entre uns 4 ou 5 anos de idade, se eu não me engano. Ou 3. toda hora. E nem por diversas atitudes duvidosas que Nossa, ela bugou. sempre tem com seu irmão e com seus amigos. Mas principalmente porque ela é bem injusta e maltrata bastante o Papai Pig, que pra mim Sim, é o sim. melhor personagem desse desenho. O Concordo, cara melhor personagem. é arquiteto, trabalhador, super esforçado e dedicado à sua família. Ele não merecia ser constantemente feito de chacota pela sua própria filha. E pra ninguém E outra, não faz sentido a Peppa chamar o pai dela de papai gordo, tipo assim, né? Porque, tipo, se vocês forem parar, a maioria dos personagens, ou seja, homens do desenho, que você parar na barriga deles, eles têm praticamente a mesma barriga, o mesmo tamanho. Então por que que a Peppa fica chamando o pai dela de gordo, literalmente? dizer que eu estou sendo exagerado, nesse vídeo eu separei uma série de momentos duvidosos que essa porquinha já teve ao longo das centenas de capítulos que esse desenho já teve. Vê se você não concorda comigo. Mais anúncio. Empreender exige Aguento mais coragem. anúncio. O desenho já teve. Vê se você não concorda comigo. Por exemplo, tem alguns episódios que a Peppa decide maltratar o George, o seu irmãozinho mais novo, simplesmente por nada, por nenhum motivo. Seja tirando brinquedos da mão dele, o que é uma maldade, né, já que ele é um bebê, ou então nesse outro caso bem triste, em que ela e as suas amigas estavam brincando de boas com o George e o Richard na casa da árvore, até que baixou alguma coisa nessa Peppa e ela decidiu do nada expulsar os meninos pra fazer um clubinho só de garota. Tipo, meio sem noção, sabe? Tipo, era só. Era só ela. A Peppa falar assim. Ah, já que pensar na verdade. Ah, já que o George e o Richard estão na nossa casinha, por que que a gente não vai convidar o. Como é que é o nosso cachorro? É Ben? É... Onde que eu tirei Ben? Como é que é o nome? Meu Deus do céu, eu quero esquecer. O Danny e o Pedro. Pedro Pony. Por que que eles não combinaram também? Sendo que o George e o Rich são meninos. Olha que triste essa cena, os pirralhinhos aparecendo na janela, super felizes e inocentes, e sem nem imaginar o que estaria por vir, e daí do nada a diaba entra na casa e tira eles à força. Isso é muito revoltante. Sim. Mas um momento que eu ainda consigo achar bem pior do que esse foi no dia em que o George ficou doente. Nesse dia aí, a gente pode dizer que o egoísmo da Peppa atingiu o seu nível mais alto, porque primeiro ela fez pouco caso da doença do garoto, ela ficou dizendo que era só uma gripezinha de nada, Acho que o George não tá tão doente assim. pra tentar convencer os pais que eles não precisavam ficar em casa e chamar um médico pra eles poderem sair, que era o que ela queria desde o começo, e depois, quando Pera, o quê? confirmada Pera, o que falou?
em casa e chamar um médico para eles poderem sair, que era o que ela queria desde o começo. E depois, quando confirmado a doença, ela ainda teve a audácia de ficar com raiva Não sei o que ele falou. Mas tudo bem, vamos continuar. do George novamente. E dessa vez, só porque ele estava tossindo enquanto ela tentava dormir. Já vi que é impossível. Poxa, nem doente, meu. É. Você está fazendo tudo errado. E se não bastasse essas maldades com o irmão, a Peppa muitas das vezes também não é uma boa amiga. Teve um dia em que ela e a Suzy estavam jogando tipo um joguinho da memória, um jogo onde elas iam descendo cartas na mesa até encontrar 2 pares, e a ovelhinha estava com bastante sorte e ganhando todas as partidas. Daí vocês já podem imaginar o que a Peppa fez, né? Com raiva, ela foi lá e acusou a garota de roubo. Você roubou. Ela teve coragem de falar na cara da melhor amiga que ela só poderia ganhar porque estava roubando. Mano, eu acho que isso daí também é meio... É, na verdade, totalmente injusto pra Suzy, no caso. Porque, tipo, é só um jogo bobo. É tipo Uno, sabe? Uno. Que, pra falar a verdade, eu nem sei jogar Uno direito, tá? Não sei jogar muito bem. E tipo, brigo com meus amigos por causa disso. Eu não brigo. Então o que que eu acho? É... Nesse episódio, eu não sei o que acontece depois dessa cena, né? E o resto desse episódio. Que a Peppa tá ensinando as crianças a que perder. Que perder. Que. Como é que eu posso falar? Que se você perder em uma partida, você acusa a seu amigo ou sua amiga. Aí que na verdade não. Se você perdeu ou ganhou, só fica quieto. Não sei se também tô dando a lição certa. Mas acho que não. Que tipo de amiga é essa, hein? Já um outro caso clássico e revoltante foi aquele que até virou meme, o caso do assobio. Nesse episódio, a Peppa queria aprender a assobiar, mas simplesmente não conseguia. O pai, a mãe e até o George fizeram isso de boas, mas ela juntava os lábios, se esforçava ao máximo, mas não saía nenhum som. Não, pelo amor de Deus, cara. Anúncio. Mas ela Foi juntava errado. os lábios, se esforçava ao máximo, mas não saía nenhum som. Abrindo um parênteses rápido, nessa aí eu acho que eu sou igual a Peppa, eu não sei assobiar direito também. E depois de ficar... E eu também sei assobiar direito. Deixa eu ver se consigo aqui. Vou cantar. Vou tentar não tocar. Tentar assobiar a melodia do desenho. Ó, vamos lá. É que no caso eu limpei os meus lábios. Mas vou tentar de novo, que eu também não sei muito bem. Quase. Pula com a família toda, só porque eles podiam fazer algo que ela não conseguia, ela decidiu ligar pra Suzy pra desabafar. Mas, tipo assim, eu também, assim... Tem muitas... Acho que... Assim, o desenho... Esse episódio tem que ensinar que tipo, tenta ensinar que as outras pessoas elas sabem fazer outras coisas, mas você não precisa aprender o que essas pessoas estão fazendo. Totalmente, quer dizer. Também posso estar dando uma lição errada. Pode ser que eu também estudando, né? Para suas acho que é isso. angústias, mas só que ela não esperava que a amiga também ia tentar assobiar pelo telefone, e não só tentar, como conseguir. Daí a Peppa não se segurou, ligou na cara da garota, nos mostrando que, além de tudo, ela ainda era uma grande de uma invejosa. Outro defeito Mas acho que também. Mas na verdade, pra mim, eu também sou meio invejoso, no caso. Também acho que eu me considero, mas eu não sou tão assim.
também não suporto nessa personagem é que ela sempre quer ser o centro das atenções. Eu nunca vou me esquecer do episódio em que colocaram uma balança de pneu no parquinho da cidade desse desenho, e onde todas as crianças estavam se divertindo, cada uma à sua maneira, até a maldita dessa Peppa acabar com a felicidade de todo mundo, entrando na frente do brinquedo e dizendo que eles estavam brincando errado, e só ela sabia brincar direito. Estão fazendo tudo errado. Meu, se eu fosse uma dessas crianças, nesse dia mesmo a gente tava fazendo um torresminho na brasa dessa porquinha. Tipo assim, também me dá raiva da pessoa. Tipo, vamos supor, eu tô lá, sei lá, tô escorregando no escorregador lá, num parque infantil, sei lá. Aí eu vou lá, escorrego umas 2, 3 vezes, aí aparece um infeliz, no caso, né? Falando, ai, não é assim que se escorrega. Fala pra qualquer tipo de. Vai pra qualquer tipo de situação também. Que, ai, você não tá escorregando direito. Eu simplesmente falo assim: cala sua boca que eu estou fazendo o que eu quero. Meu corpo, minhas regras. Me dá ódio disso, me dá ódio. E se já não E também quando a pessoa é fofoqueira, que rapaz, eu odeio gente fofoqueira, odeio, detesto. Odeio. Eu também não sou tão fofoqueiro não, tá? bastasse Na verdade, sou meio quieto. em todos esses casos, que não são poucos, o motivo principal do meu ódio é que ela é maldosa simplesmente de graça com o melhor personagem desse desenho. O Papai Pig não merecia ter uma filha como a Peppa, e eu nem Concordo. Peppa Pig é um dos melhores personagens. Na verdade, ele que deveria ser o protagonista do desenho. Então essa porca velha aí, que é chamada de Peppa. Ele que deveria ser o protagonista. digo isso só porque ela vivia o chamando de Papai Bobinho, não. Papai bobinho. Mas sim pelo bullying constante. Se bem, né, que aí já é um problema que envolve mais o desenho animado como um todo, e não só a protagonista. Porque, mano, o Papai Pig é um cara super esforçado, ele é amoroso com a sua família, é engraçado, trabalhador, e parece ser um pai super dedicado. Mas só que, literalmente, ninguém da sua casa o respeita. Tipo, pensem comigo. Ele é um porco arquiteto. Um porco que foi pra faculdade, se formou, ganhou um diploma e ganha vida planejando e construindo casas. E construindo, aliás, num lugar onde todos os prédios ficam nos topos das colinas. Imagina só o Sim. trabalhão que deve ser pra desenhar a planta de uma casa que vai ficar em cima de um morro super íngreme. Não deve Sim. Então, aí ele também, ele estudou também matemática, né? Porque pra você, olha, posso estar falando errado, mas pra você fazer uma faculdade de arquiteto, exige matemática. Por isso que eu não quero ser arquiteto, né? Na verdade, a maioria das profissões tem que exigir matemática, no máximo. ser nada fácil. Mas mesmo assim, o É. desenho sempre faz questão de o injustiçar de alguma forma, seja o chamando de burro, como nesse caso, onde os roteiristas o colocaram pra perder no jogo de damas pro George, pra perder pra um bebê, ou então o colocando como único alvo de todas as humilhações possíveis e existentes. Pensa comigo, toda a família Pig é uma família de porcos, todos são gordinhos com barrigas grandes, mas o único que é sempre ridicularizado pelo seu peso é o pobre do Papai Pig. Por exemplo, num dia em que os pais da Peppa decidiram dançar Nossa, era esse episódio que eu tava falando no começo do vídeo. Era esse episódio. pra relembrar a sua juventude e o papai jogou a mamãe pra cima pra tentar segurá-la, a culpa por não ter conseguido ficou pra ele. Que papai bobinho. A Simple tem o melhor hidratante corporal e eu posso te Mano do provar. céu, tá chato. Por não ter conseguido ficou pra ele. Que papai bobinho. E em nenhum momento ninguém sequer cogitou que a culpa também poderia ter sido da mamãe Pig, que ela poderia ter engordado Certo, também sim. depois de todo esse tempo. E se ser humilhado pelos filhos e pela esposa já não era o bastante, no dia em que o vovô Pig construiu uma casa na árvore para os seus netos, ele teve a proeza de ser desprezado por todo o restante da família. Nesse episódio, após a casinha ficar pronta, a Peppa criou uma senha para as pessoas poderem entrar nela, e essa senha foi simplesmente barriga grande do papai. O
barrigão do papai. Assim mesmo, do nada, o que obviamente deixou o Papai Pig chateado, como é visível no seu rosto. Só que o pior é que ele foi obrigado a repeti-la quando quis entrar. O barrigão do papai. Coitados do Papai Pig. É tipo... Como é que é mesmo? Ah, esqueci. Porque só no final eu falo. Palavra. Coitado, mano. E se a humilhação já não era pouca, após repetir a senha, o Papai Pig acabou sendo grande demais pra caber na casinha. Eles tiveram que retirar o teto pra ele caber. Meu, que cena! E não Não, mas aí também é questão de física também do pra caber desenho, na né? casinha. Eles tiveram que retirar Tipo, não falando agora do Papai Pig, que sofre com os próprios filhos e quase até com a esposa. Então, se você for comparar a casa, a casinha da Peppa com o Papai Pig próprio mesmo, ele é praticamente maior. Não, não é maior. Peraí. se a humilhação já não era pouca, após repetir. Peraí. Pois, quando a vovó chamou a galera pra Calma caber aí. na casinha, eles tiveram que retirar o... A humilhação já não era Olha, ele subindo em um graveto dessa altura, ele é maior, não é? pouca, após repetir. Peraí. Olha ele subir na árvore. Peraí. Coitado, mano. E se a humilhação já não era pouca, após... Ele subindo. Após... Não, eu quero ver a cena, peraí. Já não era pouca, Caraca. Não, eu acho que definitivamente a casa. O Papai Pig é maior que a casa. após repetir a senha, o Papai Pig acabou sendo grande demais pra caber na casinha. Eles tiveram que retirar o teto pra ele caber. Meu, que cena! E não pensem que a sessão de vexames parou por aí, não. Depois, quando a vovó chamou a galera pra comer biscoitos, ela também obrigou todo mundo a repetir a senha barriga grande do papai novamente. Barrigão do papai. Ou seja, só nesse capítulo aí, o Papai Pig foi humilhado por nada mais que 3 gerações de porcos. Eu ainda acho que essas palavras secretas são bobas. E falando em momentos Ok, sim. revoltantes, vamos agora pro que o coroou como personagem mais injustiçado desse desenho, que foi o famoso episódio em que a família Pig Ah, sim. Bom, ele vai resumir, mas eu vou resumir antes dele resumir. Bom, a família Pig ela vai pra uma praia se divertir, né? Aí tem uma parte do episódio que o Pepper e o George eles enterram o Papai Pig de areia. Aí eles enterram ele completamente. Aí ele diz pro Papai Pig que está com calor na sua cabeça, né? Aí eles botaram um chapeuzinho de praia. Aí depois, eu não sei porque a areia enche mais a cara do Papai Pig e ele fica enterrado. E o pior disso é que eles só lembraram do Papai Pig por causa do chapéu. foi pra praia, o que poderia ter servido pra fazer uma historinha divertida em família, mostrando o oceano, os peixinhos, conchinhas e outras coisas que as crianças iriam adorar ver, mas não, os roteiristas decidiram humilhar o Papai Pig novamente. Nesse dia aí, a Peppa decidiu enterrar o pai dela na areia até o pescoço e deixar só a cabeça pra fora. O que por si só não foi uma humilhação, né? Apesar dele ter precisado implorar por um chapéu pra proteger a cara do sol escaldante. Minha cabeça está ficando quente. Podem me dar meu chapéu? Se você pedir, por favor. Só que o pior mesmo é o que veio depois. No final do dia, após terem brincado bastante na praia, a Mamãe Pig, a Peppa e o George decidiram juntar as coisas pra ir embora. E eles realmente estavam indo pro carro, até que eles lembraram que estava faltando algo.
Acho que estamos esquecendo alguma coisa. E não, eles não sentiram falta do Papai Pig, que continuava lá no mesmo lugar sem poder se mover, mas sim do chapéu. É claro! Esquecemos o chapéu. Eles só voltaram porque sentiram falta de um objeto. Eles nem sequer lembravam do pobre do Papai Pig, que passou o dia todo enterrado. Mano, ele não merecia mesmo passar por tanta humilhação. Pra você ter uma ideia Não merecia. de como o Papai Pig é o personagem mais injustiçado desse programa, se a gente fosse colocar cada personagem por ordem de relevância, nós teríamos nas primeiras posições a Peppa, Mamãe Pig, George, Vovó e Vovô Pig, todos os outros personagens animais, os animais de estimação desses animais, as árvores, poças de lama e qualquer outro objeto irrelevante do cenário, e por último o Papai Pig. O criador desse desenho devia odiar mesmo esse personagem. Eu sou o papai. Minha barriga é muito grande. Porém, eu ainda tenho fé na sua revanche, e que todas as maldades que a Peppa fez não só com ele, mas com todos os outros personagens desse desenho, serão vingadas. Até porque, com um histórico de humilhações... Sim, tomara que tenha algum episódio que eles se vingam, que na verdade o Papai Pig se vingam de todas as pessoas. Acho que menos a Mamãe Pig, né? Porque acho que posso estar falando errado, mas acho que é o único personagem que menos deu pancadas do Papai Pig. Mas tirando isso, tomara que o resto também. Claro, também o George. Mas vocês pensam que acabaram? Não, tem mais um que eu gostaria muito de comentar. Que é sobre essa cópia brasileira da Peppa Pig. Ou seja, a gente vai agir 2 vídeos. Esse e o anterior que a gente viu completo. Então, né, simbora. que voltou pra acordar a Cinderela com um bizarro beijo de língua. E o pior é que parece que a princesinha gostou, hein? Já que ela decidiu retribuir, dando uma linguada nesse lobo estranho. Vixe, acha que a Cinderela foi pega? É um desenho também infantil. É tipo a cópia. É a pior cópia brasileira da Peppa Pig, que no caso está escrito no título. A horrível cópia brasileira de Peppa Pig. Ok, já começamos aqui com um negócio. E esses lábios e língua do lobo. Eu não quero nem falar o que pra mim parecem. Parece. Acho que vocês também estão pensando nisso. É uma coisa que tem nos homens. Eu não quero falar sobre isso. Ai, ai. Melhor ficar quieto. E o lobo mau, que voltou pra acordar a Cinderela com um bizarro beijo de língua. E o pior é que parece que a princesinha gostou, hein? Já que ela decidiu retribuir, dando uma linguada nesse lobo estranho. Vixe, acha que a Cinderela foi pega numa outra maldição. E essa nova maldição eu nem tô assistindo. E eu não sei porque que eles falam todo estranho, mano. Tá tudo estranho. Olha isso. De como pode ser quebrada. Tudo estranho. Eles falam tudo estranho. Eles ficam se tremendo pra falar. Sei lá. Você sabe que programação é a carreira dos sonhos de muita gente, né? E se for o seu sonho também, a Alura, a maior escola O TikTok Não quero tem falar mais de muito, Alura. 60 milhões de Sorry. desconto na matrícula, mas corra, que é por tempo limitado. Os personagens desse desenho só ficam de lado, eles nunca aparecem de frente, e mesmo estando de perfil, sempre... É, mas tipo, agora... Antes de começar o vídeo em si, eu quero falar sobre... a lógica dos personagens dessa Copa Brasileira da Peppa Pig. Que é, no caso, a física dos olhos e nariz. E boca também, claro. Tipo, pra Peppa, aqui seria o nariz, os olhos, a boca. Para os outros personagens dessa Copa Brasileira da Peppa Pig, aqui os olhos, normalmente, o nariz e a boca. Questão de design
esse aqui já ganhou, no caso, eu acho. Mas eu prefiro muito mais o da Peppa Pig. Sempre seus dois olhos aparecem na tela, o que nos leva a pensar o que há do outro lado dos seus rostos, né? Seria mais um par de olhos ou então simplesmente nada? Já os traços, tanto dos personagens quanto dos cenários, Olha, eu vou falar minha opinião sincera. Eu acho que o melhor cenário de desenho animado entre esses dois desenhos animados, eu acho que a Peppa ganha. Por mais que nessa cópia da Peppa Pig tenha muito mais árvores, céus, nuvens, eu acho que o da Peppa Pig é mais bonito, mais bonitinho. Porque, tipo, aí literalmente os caras pegaram um design de uma floresta, sei lá. parecem ter sido É muito feitos por uma simples. criança de 3 anos de idade. O fundo é plano, parecendo um desenho feito numa folha de papel, e as árvores, nuvens, sol e montanhas parecem ter saído diretamente de um trabalhinho. Não, e outra, qual é a física desse da Chapeuzinho Vermelho e a Branca de Neve andarem no arco-íris? Sendo que o arco-íris é tipo, como posso dizer? É tipo uma nuvem, só que meio colorida. Então o arco-íris ele é um negócio que não tem chão, né? Feito Então na não faz creche. sentido. Bom, a gente até poderia estar falando da Peppa Pig, né? Que desculpem aí os fãs, mas traz sim todas essas características. Mas só que Sim. não, o tema do vídeo de hoje tá bem mais embaixo. Criada por uma produtora de desenhos infantis brasileira, chamada Crianças Inteligentes, e que, pasmem, é a herdeira oficial da lendária Vídeo Brinquedo, Não conheço muito não, pra falar a verdade. Nunca, sei lá, nunca minha mãe comprou uma camiseta, um brinquedo, um livro, sei lá, que tem a marca do Vídeo Brinquedos. aquela antiga empresa nacional que criou as pérolas Carrinhos, Ratatouille, Ursinho da... Que é um monte de cópia dos filmes. Tipo, os carrinhos em A Grande Corrida. Eu quase tinha lido A Grande Comida. É praticamente eles copiaram o do, como é que é o nome do filme? Não é Velozes e Furiosos. É, como é que é o nome do daqui que é que é uns carros também? Putz, esqueci. Ah, o Relâmpago Marquinho. Eles copiaram. Ratatouille. Também foi copiado do Ratatouille, que é o filme. Eu não tenho nem falar pra esse rato verde, que parece estar com a orelha do Mickey Mouse. E essa rata humanoide. Ursinho da Pesada. Isso foi. É o tipo de um. É tipo um Kung Fu Panda. Só que bizarro. Né? E. Não dá pra falar demais. pesada e várias outras cópias descaradas dos filmes da Pixar lá em meados dos anos 2000, É da essa animação Pixar. bizarra que a gente está vendo agora se chama Chapeuzinho Vermelho e Sua Turma. Uma animação que, obviamente, foi totalmente inspirada no estilo da Peppa Pig. Até o lobo, né? Parece uma versão deformada da família da Wendy dessa série. Não, e detalhe, a física esse lobo aqui não tem sentido, né? Porque, tipo, a Wendy, ela também também não faz muito sentido. Mas pelo menos os olhos, eles ficam quase acima do nariz. Agora, só esse lobo não, pô. O nariz fica acima do olho? Não, isso não faz sentido. Por causa das semelhanças de design, tanto de fundo quanto dos personagens, esse desenho acabou ficando internacionalmente conhecido como a cópia brasileira da Peppa. Pois é, a Vídeo Brinquedo, como sempre, levando o bom nome da animação nacional pra fora.
Que nojo. Porém, se você pensa que Peppa já era uma animação bizarra, essa Chapeuzinho e sua turma consegue ser muito, mas muito pior. Bom, em resumo, essa série, e sim, é uma série com vários episódios curtos com cerca de 2 minutos de duração, gira em torno de uma espécie de terra de contos de fadas, onde temos a protagonista, que é a Chapeuzinho. Oi, você é Chapeuzinho Vermelho? Sim, eu sou Chapeuzinho Vermelho. E outra, agora que eu fui para analisar, por que a Branca de Neve parece que ela tá com uma voz de IA, de inteligência artificial? Presta Em torno atenção. de uma espécie de terra de contos de fadas, Ouçam, ó. onde temos a protagonista, que é a Chapeuzinho. Oi, você é Chapeuzinho Vermelho? Parece que ela tá. Parece que os caras literalmente pegaram a fala, tipo, escreveram num, sei lá, no computador, sei lá. Aí botaram pra uma IA ler. E tá essa voz aí, ó. Uma espécie de terra tá com essa de voz contos aqui, de ó. fadas, onde temos a protagonista, que é a Chapeuzinho. Oi, você é Chapeuzinho Vermelho? Parece. Sim, eu sou Chapeuzinho Vermelho. Interagindo com outros personagens desse tipo de história, como a Branca de Neve, que é a sua melhor amiga, a Cinderela, os porquinhos, a Pequena Sereia. Olha essa pequena sereia, mano. Não, primeiramente, eu tenho que falar duas coisas, e uma delas é o principal. Primeiro, como é que ela tá andando? E segundo, o que aconteceu com como é que é o nome? A da pequena sereia, que ela tá gorda, literalmente. Que sim, aparece flutuando na terra desse jeito mesmo. Você consegue voar não tendo asas? E quem disse que eu estou voando? O que eu faço é nadar no ar. Nadar no ar? Ah, entendi então. E assim por diante. Meu Deus. Bom. Espera aí. Protagonista com o lobo. Lobo Sei lá, acho que não tem muito o que falar não. esse que meio que serve como uma espécie de vilão do desenho, mas de uma forma extremamente bizarra e viajada. Uma vez que no contexto, ele, apesar de parecer querer, Por que você fica lambendo os beiços quando olha pra Chapeuzinho Vermelho? Lamba os beijos porque acha Chapeuzinho Vermelho muito saborosa. E outra, parece que esse lobo fumou cigarro, né? Tá com essa voz aí de fumante. não pode comer os demais personagens por algum motivo. E Ah, porque o desenho é infantil pra criança, né? Porque, tipo, não ia mostrar o lobo comendo uma criança. Não ia mostrar isso, sei lá. É lógico, não ia mostrar. para driblar essa impossibilidade, ele sempre acaba encontrando uma solução, digamos, criativa, para não dizer traumatizante pro espectador. Como nesse episódio aqui, onde ele roubou a Nossa, parece que a Chapeuzinho tá usando a estrela do Mario de invisibilidade, mano. Que isso? varinha mágica da fada madrinha para transformar a Chapeuzinho e a Branca de Neve em frutas, já que comer frutas estava liberado. Você ficou com vontade de nos devorar? Sei, E por que não nos devorou ainda? porque sei que é errado devorar os amigos. Por isso as transformei em frutas. Ou nesse outro, onde a Branca de Neve viu ele comendo não só uma, mas umas 2 Chapeuzinhos, e depois descobriu que na verdade ele estava fazendo clones dessa menina para poder comer, Meu dando Deus. a entender que estava tudo bem devorar pessoas, contanto que elas fossem clones. Já esse outro capítulo aqui é super bizarro. No caso, para poder conseguir comer a Chapeuzinho, o lobo pediu a ajuda de uma bruxa, que lhe deu a habilidade de, após devorar alguém, ele poder botar um ovo. E sim, ele devorou a Chapeuzinho e depois acabou botando Ainda bem que isso foi tudo magia, né? Magia que deu. Toda vez que esse lobo comer alguém, ele botará um ovo. Um ovo gigante. Um ovo do tamanho de um ser humano. um ovo para ela renascer. Só que no caso, ela renasceu como uma galinha. Que tal poder, ao vivo e a cores, fazer uma ligação? Para ela renascer. Só que no caso, ela renasceu como uma galinha. Pra você ter uma
ideia de como é o nível dos episódios desse desenho, olha só esse diálogo entre as duas melhores amigas. Você viu um arco-íris? Muito bonito, muito colorido. Os arco-íris costumam ser bem bonitos e coloridos. Raro seria você ter visto um arco-íris preto e branco. E sabe qual é o pior disso? Que eles não têm emoções. Tipo, nessa frase que a Chapeuzinho fala, que é assim, ó. E um arco-íris? Muito bonito, muito colorido. Os arco-íris costumam ser bem bonitos e coloridos. Raro seria você ter visto um arco-íris preto e branco. Bonito. Ideia, ou botando um ovo pra ela renascer. Não, mas peraí. Viu um arco-íris? Muito bonito, muito colorido. Os arco-íris costumam ser bem bonitos e coloridos. Raro seria você ter visto um arco-íris. Tipo, a maioria dos personagens fica com essa cara aí. Tipo, não expressa nem emoção. Não fecha nem os olhos pra expressar. Nada. Né? As amigas da ovelhinha e da porquinha são fichinha perto desses diálogos. Eu adoro comer beterrabas e chuchus. Credo, que gosto mais estranho. E esse desenho é tão estranho que assistindo a gente até fica na dúvida se ele é realmente ruim ou uma obra-prima incompreendida. Uma Não, produção genial demais. definitivamente não. Não é uma obra compreendida, não é? O episódio em que as protagonistas encontram a pequena sereia, por exemplo, tem os diálogos mais geniais de toda a história da animação. Você é a pequena sereia? Sim, sou eu. Mas como você pode ser a pequena sereia sendo tão grandinha? Sem falar que eles sabem muito bem como incentivar as crianças que estão assistindo a comerem comidas saudáveis. Confia. Ou então traumatizá-las pra sempre. Mas maçãzinha, você é uma fruta. E frutas existem para serem comidas. Ninguém gosta de ser comido. Você gosta? Ai, meu Deus do céu. Não, essa frase que a Branca de Neve, acho que é a Branca de Neve, né? Comida saudável. Falou uma das melhores Ou coisas então que eu já vi. Traumatizá-las pra sempre. Mas maçãzinha, você é uma fruta. E frutas existem para serem comidas. Ninguém gosta de ser comido. Você gosta? Isso aqui eu provavelmente deveria colocar isso daí como um áudio, dando uma patada em alguém. Ou seja, dando um. Como fala? Uma patada, né? Tipo. Fazendo tipo uma rima. Sei E lá. claro, todo desenho que se preze tem a sua grande saga. Aquela aventura épica, repleta de aventuras que levam vários episódios pra ser finalizada. E com o Chapeuzinho Vermelho e sua turma, essa aventura aconteceu quando as protagonistas decidiram ver o que tinha do outro lado do arco-íris. Aonde sim, elas subiram no arco-íris e foram andando, e até Não receberam faz o uma menor sentido, né? Não faz o menor sentido. carona do Lobo Mal com seu lobo móvel. Não é estranho um carro se chamar Lobo Móvel? Se o Batman chamou o carro dele de Batmóvel, por que eu não posso chamar o meu de Lobo Móvel? Eu acho que isso aí foi uma. Tipo de uma quebra de quarta parede, eu acho. Obviamente, assim como todo bom enredo, houve sim um problema no caminho. No caso, o carro acabou se descontrolando e caiu do arco-íris, e os protagonistas quase se espatifaram, se do nada o carro não tivesse simplesmente começado a peidar e flutuar. Credo! Queria que a gente ia ser salvo por Meu uns Deus. deterrentes. E com o problema resolvido, eles finalmente chegam em seu destino. Mas daí vem o plot twist. O final dava pra dentro de um buraco. Os nossos heróis então entram nele e acabam indo parar num túnel. Túnel esse que sai numa caverna submersa, onde eles acabam encontrando ninguém mais que a pequena Serfeia. E é aí que a coisa... Olha o nome, né? Olha o nome da sereia, tipo, né? Pequena sereia. Não, é pequena ser feia. Concordo com o nome, concordo. coisa realmente começa a Tamanho da ficar barriga. bizarra. Como se já não estivesse bizarra até agora, né? Por estarem numa caverna submersa, respirando o ar do fundo do oceano, não pensem em lógica nessa hora. Os seres da superfície da Terra acabam sofrendo uma reação estranha. Eles sofrem um ciricutico em seus corpos. Uma reação que faz eles se tremerem todo como se estivessem dançando funk. Vixe Maria, o que tá acontecendo com a Branca de Neve? E do nada, eles se transformam em qualquer outra coisa. A Branca de Neve virou uma ostra sem bunda. A Branca de Neve não tem bumbum, pois se tivesse, estaria usando calcinha. A Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, que diálogo é esse, mano? Pelo amor de Deus. Não, pior disso é o comentário do lobo, né? A Branca de Neve não tem bumbum, pois se tivesse, estaria usando calcinha. A
sei lá, é um desenho que mostra o nome. Não acredito que eu vou falar isso. O nome calcinha. Ai, meu Deus do céu. Gente do céu, que desenho horroroso. Socorro. Depois nos comentários vocês vão falar que não foi minha culpa, que foi minha culpa não, foi a culpa do lobo. Ou seja, do dono do desenho, na verdade, que é a Crianças Inteligentes. Chapeuzinho virou uma elefante. Eu não quero ser um bicho hiper mega gorduchão. Sendo honesta, amiga, você sempre foi gordinha. Mas fique sabendo que você sempre foi mais gorduchinha do que eu. Vai sonhando, você levanta balão, bochuda e rechonchuda. Não, bochuda e rechonchuda, essa digníssima mãe. E o lobo se transformou num peixe bizarro que só tinha dente. Esse lobo aí parece o Pac-Man, mano. Cabeça. Será que Meu nessa Deus. transformação ele finalmente comeu todos os outros personagens? Bom, só que infelizmente nós nunca saberemos o que aconteceu depois disso, pois, pro nosso azar, essa maravilhosa série foi tristemente cancelada antes da conclusão dessa Graças a Deus, né? Aleluia. saga emocionante. E com esse fim abrupto, Chapeuzinho Vermelho e sua turma acabou entrando pro hall de desenhos com finais inconclusivos, que irão mobilizar os fãs por várias gerações, assim como ocorreu com Caverna do Dragão, Cavalo de Fogo e tantos outros. Uma série que entrará pros anais da história dos desenhos animados. Mas pra quem gosta de spoilers e teorias, eu descobri em um dos episódios uma provável explicação final pra essa saga do arco-íris. Em um capítulo, a Branca de Neve está procurando pelos seus anões, e a Chapeuzinho aparece dizendo que viu cada um deles se transformando numa cor diferente, E o que aconteceu com os anõezinhos? Ficaram cada um de uma cor. dando a entender que todos eles se juntaram e se transformaram no arco-íris. Será que ao final do desenho teríamos um reencontro com os anões? Seria esse o tão aguardado final dessa grande aventura épica? Por favor, vídeo brinquedo, volte ativa e crie um final pra essa série. Isso é o que todos os seus vários Não, vídeo brinquedo, não continua com essa série horrível. e vários fãs estão implorando. Mas e aí, achou muito ruim? Ou então, incompreendidamente genial, essa cópia brasileira de Peppa? Achei horrível. Eu encontrei... Até mesmo que eu já vi esse desenho um monte de vezes, tô até dando gargalhada, mano. Que desenho horrível, horrível. Muito ruim, muito ruim. Mas então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. E eu finalizar só avisando que era pra eu ter gravado as salas super difíceis do Mar dos Piratas no PVZ2. Mas infelizmente eu falei um palavrão nesse vídeo. E eu não tinha como editar porque quando eu falei esse palavrão eu acabei aquele vídeo. Infelizmente... nem tem o que falar. Mas então é isso, espero que tenha gostado. Vou deixar o canal oficial na descrição. E tchau, tchau.